Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos falar sobre a reprodução dos peixes ósseos. Como que acontece esse processo? Bom, nessa aula nós vamos ver isso. Primeiro, é importante lembrar que os peixes ósseos são animais dioicos. E isso significa o que mesmo? Significa que eles apresentam sexos separados. Então, nós temos aqui um peixe macho e um peixe fêmea. O peixe macho vai ter a estrutura reprodutora masculina, que são os testículos. Então, aqui nós temos representados os testículos. E a fêmea apresenta os ovários, que vão produzir os óvulos. Então, nós temos aqui, para o macho, o testículo e para a fêmea, o ovário. Então, os testículos vão produzir os espermatozoides, que vão passar aqui por esse ducto e vão ser eliminados no meio ambiente. E o mesmo acontece aqui com o óvulo, que vai ser produzido no ovário e liberado para o meio ambiente. Então, no meio ambiente, esses gametas vão se encontrar e vai acontecer o processo de fecundação, com a formação do zigoto. E se essa fecundação aconteceu fora do corpo do animal, nós falamos que ela é externa. A maioria dos osteíctes apresentam fecundação externa. E o zigoto vai ser envolvido por uma espécie de ovo. E aí, se acontece a postura de ovos, nós falamos que as espécies são ovíparas. E aí é importante lembrar que muitas espécies depositam esses ovos em esconderijos ou então em ninhos, que muitas vezes ficam vigiados pelos pais. Dentro desse ovo vai acontecer o desenvolvimento do embrião e, com o tempo, vai acontecer a eclosão e o indivíduo jovem vai ser liberado. Esse indivíduo jovem vai crescer e se desenvolver em um indivíduo adulto. E se aqui não existe larva, nós classificamos esse desenvolvimento como direto. E antes de fechar essa aula, eu gostaria de destacar aqui duas coisas. A primeira são os rituais de corte que muitas espécies realizam. Mas como que isso funciona? Bom, muitas vezes os machos, que já estão aqui representados, realizam a dança do acasalamento. Normalmente, durante a dança, eles acabam exibindo as suas barbatanas. Além disso, em algumas espécies, os machos podem ficar mais agressivos, podem perseguir as fêmeas e nadar lado a lado delas. E muitas vezes eles podem até roçar essas barbatanas nas fêmeas. Mas isso tudo por quê? Bom, isso tudo é para aumentar a atração da fêmea, que quando estimulada vai liberar os óvulos. E essa atração da fêmea é muito importante para o macho obter sucesso reprodutivo e garantir a transferência dos seus genes para a prole. E a segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre a piracema. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse fenômeno. Mas por que ele acontece? Bom, a piracema acontece quando algumas espécies de peixe migram para a região das nascentes dos rios. Atenção, porque não são todas as espécies que fazem a piracema. Mas por que esse fenômeno é importante? Bom, quando esses peixes migram para a região das nascentes, durante esse percurso acontece o amadurecimento dos órgãos reprodutores. Além disso, há também a produção de hormônios, que vão ser importantes para estimular a liberação dos gametas, tanto masculino como feminino. Então, quando esses peixes chegam aqui na região das nascentes, os órgãos sexuais já estão maduros, lembrando que essa migração é feita tanto por machos como por fêmeas. Então, perto da região da nascente, vai acontecer a liberação dos gametas, dos espermatozoides e também dos óvulos. Vai acontecer, então, o processo de fecundação com a formação dos ovos. Reparem, então, que esses ovos vão ser formados em ambientes muito mais tranquilos. Perto da nascente, o volume de água é muito menor, são ambientes mais rasos, mais calmos. Então, esses ovos estarão em um ambiente mais tranquilo e a chance de sobrevivência do embrião vai ser maior.
Mesmo assim, pessoal, só cerca de 1% dos ovos que sobrevivem, porque muitos são arrastados pela correnteza ou então predados por outros animais. Mas aí como que esses peixes fazem para compensar essas perdas? Todos os peixes em geral produzem grande quantidade de gametas. Isso para quê? Para aumentar a chance de fecundação, para garantir que pelo menos algum gameta masculino encontre com o feminino e muitos ovos sejam formados. Se muitos ovos são formados, a chance de sobrevivência vai ser maior. Lembrando que nos peixes não existe cuidado parental, que nós vamos ver em outros vertebrados. Então, só para fechar, a piracema é muito importante para o sucesso reprodutivo de várias espécies de peixes. Bom, é isso. Terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre a osmorregulação. Te espero lá. Até mais!